Boa tarde a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de reflexões à luz do Evangelho do Cristo. E então, para iniciarmos essas reflexões, eu vou ler uma mensagem de Sabedoria Todo Dia de Lorival Lopes, que para o dia de hoje nos diz o seguinte: contenha a palavra, vem-lhe à boca com força palavras ferinas contra quem desconsidera você e bate fundo nos seus sentimentos. Justo parece-lhe responder à agressão com agressão e satisfazer os seus instintos. Mas não é assim que se vive bem. Somente perdoando ofensas, amando e servindo é que se consegue a paz interior. Os outros têm razões que você só chega a conhecer se silenciar ou falar com docilidade. Vença as hostilidades e não afronte o coração. A maior vitória é a que se obtém na luta consigo mesmo. Então eu convido a todos para neste momento serenarmos a nossa mente e o nosso coração, nos abrindo para receber do alto essas energias salutares que nos preenchem e nos faz tão bem. Pedindo ao nosso bondoso e amado Mestre que acolha nossas dores, as nossas aflições, para bem nos dirigir e nos guiar frente às dificuldades e os conflitos existenciais. Que a sua paz e o seu amor fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje a Raide nos falará sobre o que colheremos no futuro. Boa tarde, queridos irmãos. Como está o nosso relacionamento com a nossa vida? Estamos de bem? Estamos felizes? Estamos gratos? Ou estamos achando que o universo conspira contra nós, que somos infelizes, desaventurados, tristes? Quem nos responde isso é a nossa reencarnação. A nossa presente reencarnação significa para cada um de nós a soma de várias passagens que nós já realizamos por esse planeta, ao longo de milênios, quando nós vamos e voltamos com a nossa bagagem. E vamos armazenando em nosso psiquismo a bagagem da qual nós nos utilizamos nos relacionamentos com o nosso próximo, nem sempre de maneira respeitosa, nem sempre de maneira amorosa e amigável, às vezes desequilibrada. E essa convivência desequilibrada de outrora, de outras vidas, surge agora para nós como uma colheita de uma semeadura. De uma semeadura que nós investimos para adquirir a maior parte dos bens fugazes, perecíveis, aqueles que os ladrões e as traças se incumbem de destruir. Nosso Pai nos deu a sabedoria que é o princípio inteligente da nossa alma. Mas, em contrapartida, como Ele é justo e imparcial, Ele nos deu liberdade para fazer todas essas escolhas. Ele nos deu o livre-arbítrio. É através da nossa vontade que nós determinamos o que vai ser o nosso futuro. Praticando o bem, colheremos felicidade, paz interior, alegrias. Praticando o mal, com certeza, nós colheremos as dores,
os sofrimentos, as angústias das quais nós tanto reclamamos. Por isso nós vemos hoje, sobre leitos atormentados pela dor, durante meses, durante anos, pessoas que foram ótimas nessa existência, que nós ouvimos os familiares e os amigos dizer: por que ele, se ele nunca fez mal a ninguém? Foram ótimos nessa existência. Infelizmente, são obrigados pela lei de retorno, de acordo com as maldades e as desavenças praticadas em vidas passadas, a permanecerem hoje, muito tempo, encarcerados em corpos já carcomidos pelo tempo e pela doença, como forma de fazer o acerto dos débitos do passado. E isso não é castigo de Deus, como muitas vezes nós ouvimos. É uma oportunidade bendita de resgate. Ou podemos também estar em uma outra situação. Podemos estar aqui como resultado de uma reencarnação compulsória, que nós nem queríamos, mas fomos obrigados. Por estarmos lá no mundo invisível, no mundo espiritual, infernizando, desequilibrando, não nos harmonizando. E quando tínhamos a oportunidade de vir aqui com os encarnados, nós viemos aqui para infernizar também, para causar descompasso, desequilíbrio. E aqui na Terra, então, nós voltamos compulsoriamente ao cárcere da carne, nessas situações difíceis, mas abençoadas. Muitas vezes viemos como cegos, mudos, surdos, como forma de redimir os nossos erros do passado. Porque se assim não fosse, Deus seria injusto, dando a alguns riqueza, beleza, felicidade, saúde, e para outros, pobreza, deformidades físicas, infelicidades e as mais diversas doenças. Mas Ele, nosso Pai, é justo e dá a cada um o direito de escolher que semente vai plantar. Mas nos dá também a certeza de que aquilo que foi plantado, mais dia menos dia deverá ser colhido. Hoje, nós vivenciamos inúmeras situações que muitas das vezes nos fazem até duvidar da bondade do nosso Pai. Ainda ficamos inconformados com as tribulações, as situações adversas, as nossas dificuldades, as desavenças, as antipatias, entre outras tantas situações desconfortáveis que nós vivemos, que nos aparecem aparentemente sem motivo, sem justificativa, nos dificultando nos nossos relacionamentos familiares, sociais, profissionais e até religiosos, quando surge o fanatismo. Em razão dessa incômoda situação, muitos de nós buscamos encontrar argumentos em nossa defesa que justifique perante a opinião dos outros o nosso presente estado de sofrimento. Nós nos apressamos rapidinho a nos apresentar como vítimas da vida. Blasfemamos contra a sorte, alegando que nada fizemos para merecer tal castigo. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizendo: eu não mereço, pois sempre procurou respeitar as leis instituídas pela sociedade humana, leis humanas, no relacionamento com o próximo, não entendendo o porquê de tantos obstáculos para o nosso crescimento moral e espiritual. E é muito natural, na nossa atual caminhada evolutiva, que nós ainda pensemos dessa forma, em vista da nossa incompreensão diante da grandiosidade e da perfeição das leis divinas, as únicas capazes
de nos transformar, de nos projetar para cima e para o alto e para a frente. E das quais nós frequentemente, na hora do sofrimento, queremos nos divorciar, deixar de lado, para buscar a satisfação que nós tanto queremos nos nossos velhos instintos selvagens, sem nos percebermos de que sofreremos as consequências positivas ou negativas da nossa livre escolha. Nós precisamos dedicar mais atenção na análise de algumas questões que, por certo, nos ajudariam muito a procedermos de maneira diferente do que normalmente decidimos agir. E não percamos tempo mais com coisas que não oferecem absolutamente nada que nos ajudem na obtenção do sonho, da permanente paz, da felicidade, da harmonia interior. Porque essas virtudes não podem ser adquiridas sem os necessários esforços que nós precisamos fazer para a nossa reforma íntima. E nós precisamos empreender e trabalhar. É urgente decidirmos o quanto antes por fazer a parte que nos cabe na modificação das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, modificando inteiramente a maneira de ver, ouvir e sentir o convite do Mestre Jesus, que de mãos estendidas nos oferece ajuda todos os dias. E segurá-las com fé, esperança e trabalho no bem, e confiar tudo aquilo que não depende de nós para as mãos de Deus, que é nosso Pai infinitamente bom e justo, que é Criador de tudo e de todos, pois que Ele tem o controle total de tudo que ocorre no universo. O universo circula com uma perfeição infinita. Não cai uma folha da árvore, nem um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão de Deus. E entender definitivamente que os problemas que hoje nos visitam nada mais são do que os frutos amargos da nossa própria plantação, que agora nós colhemos, por força da lei de causa e efeito, ou ação e reação, que vem confirmar as palavras que Jesus nos disse há mais de 2000 anos. A cada um sempre será dado segundo as suas obras. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala das aflições, da justiça das aflições, nós encontramos sábias explicações sobre isso. O Evangelho nos diz assim: entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem as suas perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que ele não seria Deus, não seria perfeito. Se ele é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente, nem ser parcial. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa criada por nós, da vida que nós levamos. E como Deus é justo, essa causa com certeza também é justa, precisa ser resgatada. Isso de que cada um deve compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, agora, já nos julgando suficientemente maduros para compreendê-las, nos trouxe a revelação do Espiritismo, pela palavra dos Espíritos superiores. Resta-nos, então, hoje, buscar nesse Consolador prometido por Jesus as explicações claras, fundamentadas na lógica da razão e no ensino moral da doutrina espírita, e providenciarmos para colocar em prática os conceitos éticos e morais que ela nos ensina e esclarece,
procurando vivenciar as lições dos espíritos superiores e entendermos que Deus, nosso Pai, é infinitamente amoroso para conosco e que tudo pelo que passamos faz parte daquela bagagem de detritos, de lixos que acumulamos durante séculos. Mas Deus é tão bom que Ele pega todos aqueles nossos débitos e parcela, em parcelas pequenininhas. Isso quando cobra tudo, porque normalmente só cobra uma centésima parte dos nossos erros. Nós precisamos urgentemente nos desvencilhar se nós pretendemos subir na escala hierárquica dos seres eternos da criação, em busca da felicidade que nós tanto almejamos. Para tanto, diferente do que nós pensamos, não precisamos fazer grandes esforços, grandes obras. Na maioria das vezes, nos bastariam pequeninas atitudes no dia a dia. Ações que pequenas, procurando espalhar ao nosso redor os passos da simpatia, o otimismo, a gentileza, a compreensão, a calma, a fraternidade em doses homeopáticas. E nos exercitar dessas atitudes positivas em nossa vida de relação em qualquer ambiente em que nós nos encontramos. Se assim fizéssemos, tornaríamos automáticas essas atitudes em nós. As boas ações passariam a ser tranquilas, automáticas. Com o passar do tempo, espontâneas, naturais. E não precisaríamos de nenhum sacrifício para conseguirmos fazer essas pequenas atitudes diárias. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, se preocupou com isso e não deixou de fazer um questionamento aos espíritos se poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E o que é que os espíritos responderam? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, um puxão de orelha que a espiritualidade já nos dá. É um alerta. A natureza também é uma escola. Ela nos oferece grandes e belos ensinamentos. Basta que nós prestemos atenção nos mínimos detalhes. É o caso, por exemplo, de uma semente e o seu fruto. E quando falamos em semente e fruto, logo nos vem à mente a germinação das sementes, do trigo, do milho, do feijão e tantas outras. Mas não são só essas sementes que nascem e dão frutos. A semente do bem e a semente do mal que nós espalhamos ao nosso redor germinam. Também com toda certeza e com toda precisão. Há sementes que são de germinação rápida, como a da couve, por exemplo. Mas há outras que demoram, que a germinação dela é muito lenta, como um pé de carvalho. Todas as sementes, porém, nascem, crescem e dão fruto em seu devido tempo. Nenhuma semente lançada na terra se perde, nem boa, nem má. O mesmo acontece com a nossa sementeira do bem e do mal. Algumas sementes nascem assim, de uma hora para outra. Ficamos bem bonzinhos. Outras são de uma germinação mais lenta, mais tardia. Vai ser um pé de carvalho um dia. Mas a terra não guarda nenhuma semente viva em seu seio. Todas as que nós lançamos, mais dia menos dia, vão gerar frutos. Fenômeno semelhante ocorre no nosso terreno espiritual. O bem ou o mal? A verdade ou a mentira? O amor ou o desamor? A justiça ou a injustiça? Uma vez semeadas, elas nascerão, fatalmente darão frutos conforme a sua espécie. Como se diz popularmente, pé de laranjeira não dá abacate.
A esperança tola, né? Jesus, o grande sábio da humanidade, nos ensinou essas coisas, quando falou que uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. E ainda nos afirmou que não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. Tudo isso quer dizer que o que semeamos hoje, colheremos lá na frente. Assim como a colheita de hoje nada mais é do que todo o resultado do nosso plantio no passado. Pode ser um plantio próximo ou bem remoto. É por essa razão que são necessárias várias existências para plantar e colher, preparar o solo e semear novas sementes para colher novamente. Nós vamos, voltamos. E essa lei de causa e efeito tem por finalidade o nosso progresso intelectual e moral. Quando colhemos os frutos amargos dessas nossas semeaduras infelizes, nós vamos aprendendo a selecionar melhor as sementes que nós vamos plantar daqui para frente. E é isso que Deus espera de cada um dos seus filhos, pois Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Dessa forma, de existência em existência, de experiência em experiência, nós vamos aperfeiçoando o nosso campo íntimo, arrancando lá do nosso coração aquelas ervas daninhas que estávamos cultivando, e cultivar uma erva das boas virtudes, deixando germinar essas boas sementes que estão latentes dentro de nós. Porque as boas sementes das boas virtudes, elas estão dentro de nós. Elas são a parte divina, mas estão esperando serem adubadas e plantadas corretamente. Portanto, pela semeadura de hoje, podemos precisar exatamente a nossa colheita no futuro. Assim, não temos o direito de lançar a culpa das nossas dores, dos nossos problemas, sobre ninguém. Pela colheita que estamos fazendo hoje, os únicos responsáveis somos nós mesmos. Afinal, foi o próprio Cristo que assegurou que a semeadura é livre, mas a colheita será sempre obrigatória. Aí nós nos perguntamos, que sementes nós estamos lançando hoje? Nesse mundo turbulento, que precisa de tanta ajuda, de tantos bons pensamentos e tantas preces boas. Que sementes nós estamos plantando? Existe muito trabalho na seara do nosso Pai Celestial, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar. As possibilidades de fazer alguma coisa, qualquer coisa, em benefício ao nosso próximo e de nós mesmos, está presente ao nosso redor em cada momento do nosso dia. Todo dia é dia de semear, mas todo dia também é dia de colher. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37, Jesus afirma enfaticamente aos discípulos: a seara é realmente muito grande, mas poucos ainda são os ceifeiros. Os ensinamentos do Mestre são dirigidos principalmente para os corações desalentados e errantes que se assemelhavam, segundo a narrativa de Mateus, a um rebanho sem pastor. Quantas vezes nós nos julgamos um rebanho sem pastor e andamos com fisionomias tristes, olhos suplicantes? As palavras benditas do excelso amigo permanecem no mundo como uma dádiva bendita, com o propósito de nos enriquecer moralmente. Entretanto, a percentagem de pessoas realmente dispostas já a fazer esse trabalho ainda é muito reduzida. É preciso erguer os olhos e nos levantarmos do nosso comodismo, sair da nossa zona de conforto, na qual nós nos mantemos, e colher novos valores que vão nos enriquecer, nutrindo-nos através de um trabalho laborioso de iluminação espiritual. Mas para que isso aconteça, é necessário que nos elevemos às esferas mais altas,
os nossos pensamentos, as nossas orações, buscando conhecimentos superiores, as verdades eternas que o Cristo nos trouxe. Conforme nos diz o Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz, que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período das manifestações carnais, que a paz é tesouro de todos os filhos de Deus. Em qualquer posição na qual estejamos, em qualquer tempo no qual nos situemos, nós estaremos cercados pelas possibilidades de sermos trabalhadores de Jesus. E é para todos nós, que já recebemos as dádivas divinas dessa oportunidade, que o apóstolo Paulo pronunciou um desafio que ele mesmo recebeu. E agora, por que te detens? Por que não vais? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nos fala assim: chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias, a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Se já sabemos, como nós sabemos, que a vida não termina no túmulo, porque o espírito sobrevive ao corpo, se já assimilamos alguns conhecimentos das lições benditas trazidas por Jesus, por que tanto medo em agir diferente da maioria? O que nos detém? Necessário se faz refletirmos e identificarmos em nós os fatores que ainda impedem a nossa renovação espiritual. O apóstolo dos gentios, Paulo, reviu os seus conceitos quando teve esse questionamento e aceitou seguir Jesus, mesmo sofrendo todas as humilhações pelas quais passaram os primeiros cristãos na época do Cristo. Hoje, nós não precisamos mais sofrer o que eles sofreram. Nós temos apenas escolher, porque eles abriram os caminhos para nós. Então, por que tanta resistência? Por que nós ainda nos detemos? As boas sementes estão todas dentro de nós, latentes, esperando uma terra boa para que ela seja uma terra fértil e ela possa crescer e com certeza dar bons frutos. E nós colheremos no futuro o amor, a paz e a fraternidade. E a lei do amor, que foi a lei maior que o Cristo nos deixou, nos faça pensar: por que ainda nos detemos? Uma boa tarde a todos. Então, neste momento, após essas reflexões que nos instruem, nos elevam, e com o coração cheio de gratidão, agradeçamos ao Pai todo amor, justiça e bondade, agradecendo a Ele pela vida, pela família que temos, pelo trabalho diário que nos proporciona o alimento, pelas dificuldades que nos traz o aprendizado e, principalmente, agradecer por esses irmãos de caminhada que estão conosco todos os dias, sempre nos proporcionando o amor, a bondade e a fraternidade, para que essa semente do amor que está dentro de nós possa cada vez mais dar belos frutos
juntos dessa família, desses irmãos de caminhada. Bondoso Pai, obrigado por esse dia e por esta tarde que nos proporcionaste para ouvir o Evangelho do Cristo. Obrigado aos benfeitores espirituais que prepararam esse ambiente tão carinhosamente para nos receber e para ofertar aos irmãos que estão nos seus lares essas bênçãos de luz e de amor. Obrigado. Que assim seja.